Graça e paz, meus irmãos, povo de Deus abençoado, Senhor. Vim aqui compartilhar nesse dia uma palavra com vocês, né? Eu queria estar mais perto, estar indo na casa de vocês indo na minha casa, a gente estar mais junto, mas infelizmente não está sendo possível, né? Então a gente compartilhar os vídeos aqui, uma palavra, né? Inclusive, eu tinha preparado uma palavra para compartilhar, mas Deus tocou no meu coração para falar de algo diferente, né? Porque a gente sabe, a gente acaba sentindo quando algumas pessoas estão em dificuldade, quando eu mesmo passo por isso, e a gente tá passando um tempo difícil, e às vezes algumas outras coisas ainda cooperam, vem algumas outras coisas que dificultam, né? Mas eu quero te trazer uma palavra hoje do milagre. A palavra do. Ah, César, mas agora você vai pregar a palavra de milagre. Todo mundo estranha, né? A gente acha uma estranheza falar de milagre às vezes para nós, né? Porque a gente pensa que a gente merece só a disciplina. Não, a gente também merece o milagre, né? A gente também tem uma palavra de Deus para o dia que você está muito aflito e muito angustiado. E tem. E a gente precisa se apegar a essa palavra, né? É, eu acho que até postei hoje de manhã que a gente precisa se apegar às promessas, né? Porque quando tudo está desfavorável, né? E é justamente o ambiente externo que coopera para um milagre acontecer, porque quando tudo está desfavorável, o que você espera? Um milagre, né? Às vezes você olha e não vê nada. Tá tudo assim muito difícil, muito distante de acontecer, e a única coisa que você espera é um milagre. Nós temos um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Então nós temos sim que crer nisso, nós temos que sim propagar essa palavra. Porque o que Deus quer para nós, mais do que o mal, é o bem, né? Deus, até quando ele nos disciplina, ele quer o bem para nós. Então, assim, agora, o conflito, as dificuldades fazem parte do processo do aperfeiçoamento do homem, né? Fazem parte. Inclusive, são os conflitos que nos levam a depois ter o êxito, a vitória e a vitória se tornar algo fantástico, né? Tremendo de Deus. Então, assim, nesse tempo de conflito, eu meditando aqui, eu lembrei de uma palavra, né? Que num tempo de conflito que eu tive, de dificuldade minha, e no tempo de dificuldade você fala assim, não, tudo que eu tenho agora eu quero só pra mim, né? Tudo que eu tenho agora é só pra mim. Eu quero eu pra mim mesmo, né? Eu quero eu pra mim mesmo. Porque você acha, nós achamos, todos nós achamos dificuldade em falar assim, poxa, eu já tô passando uma luta, né? E às vezes vem gente te pedir socorro. E às vezes você tem que dar uma mão para alguém, né? Dar um braço. Às vezes você ainda, daquele pouco que você tem, você vê alguém às vezes ir lá e tirando de você, né? E eu vim falar justamente da viúva, né? A viúva de Sarepta. E o interessante é que as viúvas, a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento, ele vai falar que a gente tinha que ajudar a viúva, cooperar com a viúva, né? Não deixar faltar para a viúva. Mas é interessante que o profeta vai na casa de uma viúva, uma cidade, amando de Deus, para poder se encontrar com ela. Ela passando uma luta brava, meu amigo. E aí, chegando lá, ao invés esse homem levar o mantimento para ela, já que ela estava passando uma luta, ele na verdade ele provou ela e mostrou para ela algo muito tremendo, fez um milagre na vida dela, né? Deus fez um milagre na vida dela. E é isso que eu quero compartilhar com você, que está lá em 1 Reis 17, verso 8 até o 16, que ele vai falar da viúva de Sarepta, né? Então ele vai falar assim, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom,
demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse, ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma, para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Em nome de Jesus, a farinha não vai acabar na nossa panela e nem o azeite. Não vai faltar a palavra de Deus e não vai faltar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Assim como essa palavra de Deus para nós. Então o que eu quero compartilhar com você aqui. Veio uma pessoa e parece até uma insensibilidade, mas ele estava provando a fé dela para mostrar aonde Deus queria levar mais. É sempre assim. Dispõe uma circunstância difícil, ainda às vezes vem alguém que te prova. Muitas pessoas são instrumentos de Deus para nos provar. Muitas a gente passa pela essa ocasião das pessoas não se colocarem no lugar do outro e às vezes vendo a circunstância ainda tenta dificultar mais. Nós como cristãos, a nossa vida é assim e vai ser assim. Às vezes você está passando um dia difícil e vem uma pessoa e sem saber disso e não se preocupar, ela ainda despeja muito mais em você. Nisso eu estou falando um caso de pessoas que são insensíveis, né? Mas, olhando por outro lado também, a permissividade disso, que é Deus que dá, permite, porque Deus permite o bem e o mal, essa permissividade pode nos levar além. É difícil a palavra, mas é essa a fé. É essa a fé. E hoje eu quero que o desejo do meu coração é que a gente creia. Creia na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então creia na palavra. Muitas pessoas às vezes vêm para nos espizinhar, fazer alguma coisa, e nisso a gente diminui. E nisso, no diminuir, a gente acumula brasas vivas, derrama misericórdia sobre a vida dessas pessoas. E no resumo, Deus vai nos dar recompensa, porque Ele sempre recompensa. Deus sempre recompensa. Não existe trabalho em vão no Senhor. Não existe. Deus é fiel. Ele sempre vai ser. Não que nós façamos alguma coisa por troca, mas isso é a graça. A graça não é você fazer algo simplesmente por obrigação. É fazer algo pelas boas novas daquilo que você recebeu. Pelo bem, por quão bom você já foi agraciado, por quanto você já foi agraciado. Isso é graça, entendeu? Nós não vamos ser salvos por obras, mas pela graça, daquilo que Jesus já fez. Agora a graça nos leva a fazer algo maior. A graça, a alegria das boas novas nos leva a fazer algo melhor. A sempre dar. Ainda que você olhe e fale assim, hoje tá faltando tudo, cara. Nesse momento agora eu precisava de alguém para me abraçar. Aí demorou um pouco o abraço e veio alguém, na verdade, para te provar. Mas tenha certeza, depois disso aí vai vir 2 abraços.
porque Deus é fiel, Ele nunca deixa faltar. O conflito é natural na nossa vida. Essa mulher estava passando um conflito. A Bíblia toda vai falar de conflito. A gente vive aprendendo com o conflito. Nós aprendemos no meio da guerra a tirar a paz, né? Aprendemos no meio da guerra a conquistar a paz. A paz justamente ela está no meio da guerra, né? No meio da batalha. Nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas principados, potestades, dominadores do mal. Então, assim, não baixe sua cabeça, maior é aquele que está conosco. Então creia sempre, você é mais que vencedor. E Jesus falou para nós assim, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E ele disse assim, e Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse, ó, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus foi a pessoa que mais enfrentou conflitos. Mas em meio ao conflito, ele sempre tirou um pouco de azeite. Ele sempre tirou a farinha. Por quê? Porque é quando você pensa que você é fraco, é que você é forte. Porque quando você pensa que você está forte, é que você está fraco. O que Paulo quis dizer com isso? Nós vivemos totalmente na dependência do Senhor. Quando eu penso que eu estou muito firmado nos meus juízos, nossa, como eu estou orando, como eu estou jejuando, nossa, como eu sou bom, cara. É aí que está a fraqueza. A força está na humildade. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu sou um pecador. Oh Deus, ninguém ora demais. Ninguém ora demais. Não tanto quanto deveria. Ou a gente não sabe uma medida, né? Deus é multiforme. Às vezes Deus quer só uma palavra, né? E aí, meu amado, o que acontece? Deus quer nos suprir sempre. Sempre. Então creia nisso, que nós dependemos totalmente do Senhor. Ele é a nossa força. O que Deus estava mostrando para essa mulher? Hoje eu vou te mostrar. Você certamente essa mulher clamou lá quando ela estava pegando a lenha. Certamente ele falou assim: eu vou te mandar um socorro. Eu vou te mandar. No começo vai parecer algo muito estranho, mas você vai ver que a promessa vai se cumprir. Apenas não perca a fé. Nunca perca a fé. Persevere sempre. Tudo passa. O tempo bom passa, mas o ruim também passa. E virá novos tempos, entendeu? Virá novos tempos. E haverá um renovo. Então, em nome de Jesus Cristo, que se renove na sua botija a farinha e o azeite. Em nome de Jesus, que se renove a alegria. Em nome de Jesus, que o deserto se torne um manancial. Amado, Deus é o Deus do impossível. Ele transforma a nossa vida, o que a gente era para o que a gente até onde nos ajudou o Senhor. Olha só a caminhada que nós já fizemos. Olha só. Deus, ele implantou um jardim que hoje é um deserto. Do mesmo jeito que o deserto pode se tornar um jardim. Tudo depende de nós. Você crê? Então creia. O milagre depende de um ambiente externo desfavorável. Porque o que vai favorecer é o ambiente interno do seu coração, que pode mudar toda circunstância pela sua fé em Jesus Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então creia. Creia porque Deus é fiel. E Ele vai mandar a provisão para você. E você vai produzir mais e mais farinha e azeite, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu amado. Tamo junto, viu? Fique em paz. Às vezes é tão difícil, né? Até receber uma palavra de consolo, e às vezes até dá, né? Porque a gente pensa assim, eu vou dar uma palavra dessa. Mas a pessoa vai pensar assim, mas é fácil pro fulano falar, né? Ele não tá passando por isso, realmente. Ninguém sabe o quão grande é a luta do outro. A gente sempre pensa que a nossa luta é maior do que o do outro, nós temos lutas iguais e nunca é. A gente nunca sabe. Um dia, uma pessoa reclamando bastante para mim, reclamava, toda vez que ele chegava perto de mim, ele reclamava. Como se ele fosse a pessoa mais injustiçada do mundo, né? E eu falei para ele assim, olha, sempre tem alguém pior do que a gente.
Isso é fato. Eu reclamo, né? Eu murmuro, mas às vezes eu paro e penso assim, tem pessoas passando dificuldades maiores do que as minhas. E muitas vezes, muita gente que está em meio a muitas dores consegue tirar um sorriso. Esse é a viúva de Sarepta. Consegue tirar um sorriso, que não é fácil. Não é fácil. Você vê aí testemunho de pessoas às vezes que tá com câncer e a pessoa sorri e não murmura, né? Ou se murmura, murmura quietinha, a gente não vê, né? Mas sempre olha para uma pessoa às vezes dessa e ela tá sorrindo. Então tire da dificuldade força, porque o Senhor é a sua força, né? Então assim, é isso, amados, que eu queria deixar essa palavra para vocês. No nome de Jesus Cristo, passo minhas lutas e minhas dificuldades, né? Às vezes você não me vê eu muito falar assim, eu não sou muito de ficar falando. Às vezes compartilho, né? No meio de uma pregação, acabo falando alguma coisinha, não me aprofundo tanto, né? Tenho também minhas lutas, mas eu sou igual você, né? Eu vou tentando tirar na palavra as promessas de Deus para animar o meu coração, assim como o louvor lá que a nossa irmã mandou no grupo, que está escrito que Deus amaldiçoou até a terceira e quarta geração, mas muito maior do que a maldição é a promessa que ele tem, porque ele falou que ele abençoa até a milésima geração. E às vezes a gente se apega mais ao ruim do que ao bom, e Deus tem algo muito maior para nós. Creia nisso sempre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, amo vocês. Tamo junto, né? Pode crer. Nós estamos juntos na alegria, na tristeza. Isso é o corpo, isso é ser irmão. Não é só algo que você ser religioso e dizer assim, olha, eu não peco, olha, eu estou dentro de um lugar guardado todo dia. Mas isso precisa ser mais do que isso. Isso precisa produzir algo. Isso precisa produzir sentir a dor mesmo. Sentir a dor, compartilhar a alegria, né? E estar com as pessoas no momento de alegria ou de tristeza. Isso é cristianismo, né? Isso é cristianismo, não é religião, né? Partilhar se você tem abundância. E muitas vezes quando você não tem, que você acha assim que eu não tenho para dar para ninguém. Sempre tem, porque Deus vai tirar de você. Eu quero que você receba outra palavra. Nunca se apegue a isso, eu não tenho nada. Você vai olhar e falar assim, eu não tenho nada. Mas você tem, você é precioso, você tem Jesus no seu coração. O dia que você pensar assim, eu não tenho nada, talvez você não tenha de você, mas do Senhor você tem bastante para dar. Você foi escolhido, tem um tesouro de Deus em você. E eu vou falar para você, às vezes você fala assim, eu só tenho um, mas você pode multiplicar e transformar isso em 5, pela sua fé. Creia, o Senhor é contigo. Vamos orar então, no nome de Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, e te louvamos. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor seja a nossa provisão. O Senhor seja a nossa força, Pai. No nosso tempo de angústia, de aflição, dificuldade. Nos dias, ó Pai amado, que parece que a fé está tão distante de nós, parece que a gente está frio, Pai. Ô Senhor Deus, aquieta o nosso coração. Olha o nosso coração, os nossos pensamentos, como estão aflitos, ó Deus poderoso. Às vezes a gente está numa dificuldade de alma, Pai. Ô Deus, que nós não vejamos o deserto, ó Pai, como um lugar de total falta de tudo, ó Deus. Mas que o deserto, às vezes, seja para mostrar para nós que é lá que nós somos dependentes do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá força ao aflito, ao angustiado, Pai. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, levanta o desanimado, Pai. Ó Deus poderoso, nos ajuda, nos ensina e nos usa, Pai, para levar as boas novas ao nosso irmão, aquele que não conhece a palavra do Senhor, que não conhece Jesus Cristo de Nazaré, não conhece a verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que no pouco o Senhor possa tirar muito em nós, ó Deus poderoso. Deus, que do nada, Deus poderoso, o Senhor faça brotar, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o Deus do milagre, Pai, e que o Senhor pode transformar todas as coisas. Sabemos que diante do Senhor, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. Então, Senhor Deus poderoso, nesse momento, Pai,
Envia o seu Espírito Santo, ó Pai amado, a consolar o aflito, o oprimido, a curar, Pai amado, a sarar, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Levar a provisão, Pai. Ó Deus poderoso, traz a chuva, Pai, a temporânea serôdia sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aquilo que é no tempo e no fora do tempo, ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Que Deus, que a terra do coração dos meus irmãos sejam terras de 100 por 1, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um. Acampa os seus anjos ao redor dos meus irmãos, nossos familiares. Deus poderoso, daqueles, ó Pai amado, que estão próximo de nós, ó Deus. Abençoa, acampa os seus anjos ao redor de cada um. Livra do mal, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu te louvo, ó Santo Deus, e te agradeço, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.